Oi, gente, hashtag Band Rio, tá no ar o nosso jornal diário de notícias, direto aqui pro YouTube, para você se manter muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro. Então vamos ao nosso giro de reportagens. E o processo contra o ex-secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, voltou para a primeira instância. Ele continua em prisão domiciliar, se recuperando da Covid-19. Daniela Dias. Natasha, Pedro Fernandes segue em casa. Isso porque a defesa dele enviou um laudo médico emitido no dia 18 de setembro para a Justiça do Rio, afirmando que ele segue contaminado com a Covid-19. Pedro Fernandes foi preso no dia 11 de setembro após a deflagração da Operação Catarata 2, que apura supostos desvios na parte de assistência social do governo do estado do Rio e também na prefeitura. Pedro Fernandes era para estar preso preventivamente, mas por causa dessa alegação de que estava com Covid-19 no dia da deflagração da operação, ele foi para a prisão domiciliar. A defesa dele chegou a pedir para que o processo fosse para a segunda instância, isso porque Pedro tinha foro privilegiado por ser secretário de Educação. Mas logo após a deflagração da Operação Catarata 2, o governador em exercício Cláudio Castro exonerou Pedro Fernandes do cargo. E aí, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio ontem emitiu uma decisão dizendo que, por não ser mais secretário, agora Pedro Fernandes não tem mais direito ao foro privilegiado e, por isso, esse processo deveria voltar para a primeira instância. Por enquanto, Pedro Fernandes segue em casa até que o Ministério Público do Rio, responsável por essa operação, seja notificado de que esse processo voltou para a primeira instância. Após essa notificação, aí sim, os promotores responsáveis pelo caso podem pedir à Justiça do Rio para que Pedro Fernandes vá para a prisão preventiva. Claro que isso só acontece quando ele estiver curado da Covid-19. Um bairro aqui da capital fluminense vem sofrendo muito com o abandono. Moradores reclamam de invasões e insegurança no bairro de Piedade. O Marcos Sadoc foi lá conferir tudo de perto hoje. Natasha, situação muito ruim aqui na Gama Filho de Piedade, na zona norte do Rio de Janeiro. A gente já denuncia aqui na Band um bom tempo o abandono desse prédio enorme. Lá dentro, salas de aula, todo o material, documentos, tudo abandonado depois do grupo falir e ser descredenciado pelo Ministério da Educação em 2014. Hoje também a gente flagrou o prédio sendo invadido. Moradores e comerciantes reclamam muito dessas invasões, justamente flagradas aí pela reportagem hoje. Natasha. Natasha, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda, aqui no sul do estado, aponta que 80% das empresas no município tem adotado ferramentas tecnológicas. Desde março, quando a pandemia começou, 50% dos lojistas implantaram ou ampliaram as vendas online e pretendem manter essas mudanças depois que a pandemia acabar. A Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, aponta que mais de 90% do setor no estado do Rio adotou novas medidas tecnológicas durante a pandemia e também pretendem manter essas mudanças quando tudo acabar. Um menino de 7 anos morreu, gente, depois de ser atingido por 2 postes em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Júlia Kallenbach. Ele é o Samuel Vitor de Oliveira Rodrigues, chegou a ser levado para o Hospital Municipal da região, não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações iniciais, ele estava brincando em uma rua do bairro Barro Vermelho, quando 2 postes que estavam empilhados, eles se desprenderam, rolaram e acabaram atingindo esse menino que estava assistindo a um jogo de futebol que acontecia num campo próximo, assistindo ao irmão. Pelas redes sociais, a família lamentou a morte. Nas postagens, eles falaram que ele era um menino alegre, tinha um sonho, inclusive, de ser jogador de futebol. Ele foi enterrado no cemitério de Nova Iguaçu. A gente procurou a Prefeitura de Belfor Roxo, disse que vai abrir uma sindicância para apurar de quem é a responsabilidade desse poste. O município disse ainda que a área onde o acidente aconteceu estava sendo limpa para, em seguida, ser feita uma licitação para obras de revitalização. E teve protesto de ex-funcionários do SAMU. Eles cobram a promessa de serem reintegrados à nova gestão. Rian Lobo. Os funcionários da organização social OZZ, prestadora de serviços do SAMU, realizam uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Rio para pedir a recontratação prometida pela OS e também pelo Estado. Em 19 de setembro, os funcionários, cerca de 1.400, foram demitidos após o fim do contrato da empresa com o Estado. Segundo eles, o ex-secretário de Saúde do Rio, Alex Busquet, havia prometido reaproveitar os funcionários. No entanto,
Alex Busquet entregou o cargo no último dia 17. Os manifestantes pedem também a anulação do edital do processo seletivo da Fundação Saúde, que recrutou novos funcionários para o SAMU. Eles questionam também o Estado sobre o sumiço de 30 motolâncias, que são veículos utilizados para abrir caminho no trânsito para as ambulâncias. Eles alegam que os veículos nunca foram usados e desapareceram. Além disso, perguntam também sobre o sumiço de 30 ambulâncias, já que a empresa OZZ tinha 90 ambulâncias e agora só tem 60. A sessão de escolha dos deputados que vão compor o Tribunal Misto começou por volta das 3 horas da tarde na Assembleia Legislativa do Rio. Logo depois da votação, a sessão foi interrompida para a recontagem dos votos. Os parlamentares que quiseram participar da comissão se candidataram voluntariamente ou foram escolhidos pelos partidos. Junto com os outros 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio, que foram definidos ontem por sorteio, eles compõem então o Tribunal Misto, que vai julgar o pedido de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Agora, com a formação completa, começa outro rito. O próximo passo é definir o relator. A previsão é de que isso seja decidido na sexta-feira. Escolhido o relator, Wilson Witzel será notificado e terá 15 dias para apresentar a defesa. E depois o relator vota se é contra ou a favor da instauração do processo. Em seguida, o Tribunal Misto vota pelo afastamento ou não. A comissão, então, tem até 180 dias para o julgamento final, mas o prazo estimado de conclusão é de 120 dias. Todos os detalhes e os nomes dos deputados escolhidos você confere no Jornal do Rio às 6:50 da noite. E uma mega ventania, gente, causou estragos na região metropolitana aqui do Rio. Clara Neri. Natasha, e que vendaval, um vento acompanhado de uma chuva forte que começou lá pelas 3 horas da manhã de hoje e acabou acordando muitos moradores aqui de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, assustados. Foi um vendaval de cerca aí de 20 a 30 minutos, um tempo considerado curto, mas o suficiente para causar diversos estragos. De acordo com a Defesa Civil, foram registradas mais de 50 quedas de árvores, muitas casas destelhadas e muitos moradores sem energia elétrica ainda. Várias equipes da Prefeitura estão desde as primeiras horas da manhã tentando solucionar todos esses problemas. Foram diversas chamadas feitas por diversos moradores aqui da região e muitos locais foram afetados, inclusive onde a gente está agora, Natasha, em um CIEP aqui na região do Paraíso, que teve as telhas de alumínio completamente retiradas por conta do forte vento. Inclusive, a gente consegue ver que a entrada ficou completamente destruída. Hashtag Band Rio vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Por isso, se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações para você sempre saber quando um novo vídeo está sendo postado por aqui. E se você quiser mais notícias sobre o estado do Rio de Janeiro, segue a gente lá no Twitter, @BandRio. Tchau, gente, até amanhã!